Yes, so remember the essential points of the path. We're looking at how the phenomena appear to exist depending on certain conditions, and how the phenomena actually are in their true aspect, their true unconditioned aspect. So this is what we're seeing. This is the practice of phenomena and the study of phenomena. This is the essential point of the path. How things appear to exist. Because now the way that you see whatever is happening, it really feels like it does exist. That is the reality of the moments. We have to keep reminding ourselves that whatever is happening appears to exist in a certain way because of certain psychological conditions coming together. If those conditions do not come together, it cannot appear to exist in that particular way. And then when we look and we really let go of all this mental fabrication that is conditioning our perception, then we can begin to see what we express as the actuality of the phenomena, the true nature of the phenomena. You have to remind yourself a lot, yes, because you're going to forget continuously. You know, what is the path? Mm-hmm. Então, sempre se lembre dos pontos essenciais do caminho. Sempre se lembre dos pontos essenciais do caminho. Como os fenômenos aparentam existir. Os fenômenos dependem de certas condições psicológicas que se reúnem. E se lembre também do ponto como os fenômenos realmente são. Qual é a verdadeira natureza dos fenômenos? E esse é o aspecto verdadeiro do estudo dos fenômenos. Os fenômenos aparentam existir de determinada maneira porque determinadas condições se reúnem para que ele se apresente daquela forma para nós. E isso nós temos que nos lembrar constantemente. Nós temos que nos lembrar que os fenômenos estão aparecendo para nós daquela forma por causa das condições psicológicas que se reuniram naquele momento. Se não houvesse essa reunião das condições psicológicas, nós veríamos aquele fenômeno de uma maneira completamente diferente. E se nós passamos a nos deter e a ver o fenômeno, se nós deixamos ir toda essa fabricação mental que distorce a nossa percepção, se nós simplesmente deixamos ir, nós seremos capazes de ver a verdadeira natureza dos fenômenos. E isso nós temos que nos lembrar constantemente. Nós temos que nos lembrar muito, porque geralmente nós sempre estamos esquecendo disso. Nós esquecemos de nos questionar o que é o caminho espiritual. Because our tendency is to see whatever is arising, that is our present reality. So we have to remind ourselves, no, that it really isn't that way. This is an illusion. This is just an interpretation. It's not really that way. It appears to exist that way, but it's not really the way we think it is. That gives you more space, more flexibility. There's more possibility to introduce different ways of seeing.
But if you say it's like that, then it's, you know, fixed, definite, frozen in time and space. Porque a nossa tendência é que nós vejamos o que quer que surja como a nossa realidade. Nós vemos algo e atribuímos que aquilo que nós estamos vendo é a nossa realidade. E o que nós precisamos fazer é romper com essa tendência. O que quer que surja, nós precisamos dizer para isso. Isso é uma ilusão, isso é só uma interpretação, e isso parece existir desse modo, mas não é realmente do jeito que eu penso que é. E se nós passamos a praticar essas intervenções de que isso é uma ilusão, isso é só uma interpretação, isso parece ser dessa maneira, mas realmente não é. Quando nós passamos a fazer isso, nós estamos dando a nós mesmos mais espaço, mais flexibilidade, mais possibilidades de introduzirmos diferentes modos de ver, porque, em geral, a nossa tendência é ver o que quer que surja como algo fixo, congelado no tempo e espaço. Okay, thank you, Carla. Now, let's go on a little bit. And now we're going to talk a little bit about the practice which involves emotions. So what we need to understand, again, we have to remind ourselves constantly what we are uncovering, discovering, is the actuality of the phenomena. Now, the actuality of any kind of compounded phenomena is, we must remember, it's impermanent. If it has a beginning, it will have a middle and an end. It is selfless. It has no identity from its own side. It is empty of all mental fabrication, empty of all the characteristics that we usually give whatever we perceive as having meaning and value. And it is dependent. It depends on many conditions coming together to appear to exist in a particular way. So we have to remember all of this. So this is one thing I have to mention more, because now we are developing a view, a way of seeing that we have about ourselves, because we have always considered ourselves to be independent. And this is an incorrect view that we have of ourselves as being independent. We're not independent. We are under the influence of many different conditions, situations, conditioning of all kinds. So actually, at this very moment, we are totally dependent. Lots of conflicts in our lives come through this desire or this idea, this wish to be independent. You know, we want, politically speaking, it's very important, our independence. Even in our normal lives, we want to be independent. The independence, the freedom, the rights, all of these ideas are very important to us. It's our big
goal. Nations fight about independence. Societies fight for independence. Different races fight for independence. Different sexes fight for independence. Men's rights, women's rights, black rights, white rights, red rights, all of this. We all want to have our rights. So this is a good example of not knowing the actuality of phenomena. We just can't be independent. This is a fact. If you examine the phenomena, whether we like it or not, we are not independent. We can't be independent. Our nature is dependent. We are a product of our dependence and dependent circumstances. And this is how we function, very much as dependents. So this is an attitude that we've developed. We like to have independence. And then other times we like people to depend on us. Sometimes we hate it when other people depend on us. So what does that tell you? It tells us that we don't see the actuality of the phenomena. We haven't really studied phenomena. So we need to look more carefully to see the truth of the phenomena, both the relative aspect and also the unconditioned aspect, the unconditioned state of being. Vamos prosseguir um pouco mais com esses ensinamentos e vamos tratar com essas práticas e vamos tratar um pouco de como lidar com as emoções. Vamos abordar aqui como trabalhar com as emoções. E para trabalharmos com as emoções é necessário vermos a realidade dos fenômenos. É necessário vermos como se dá a composição dos fenômenos, de que os fenômenos são compostos. E precisamos ver os atributos dos fenômenos. Inicialmente, é a impermanência. Então, que nada resta. Tudo é impermanente. Nada permanente. Nada é permanente, nada é fixo. Um outro ponto é a ausência de identidade. Então, os fenômenos não têm um self, não têm uma identidade de seu próprio lado. Um outro ponto é a vacuidade. Os fenômenos, eles são vazios, vazios de fabricação mental. São vazios de características, significados, valores de seu próprio lado. E um outro ponto é que os fenômenos, eles são dependentes. Eles são dependentes de muitas condições que se reúnem para que eles possam parecer existir de certo modo. Nesse ponto do nosso ensinamento, nós estamos buscando desenvolver a visão, em especial de desenvolver a visão a respeito de nós mesmos. Em geral, nós nos vemos como independentes. Eu sou independente. Mas, na verdade, nós não somos independentes. Porque nós somos dependentes. Dependentes de condições de todos os tipos, dependentes de situações das mais variadas formas.
é importante ressaltar que muitos conflitos da nossa vida vêm desse desejo de sermos independentes. Mesmo na nossa vida normal, cotidiana, nós sempre queremos ser independentes. E nós vemos muitas lutas por independência. Nós vemos as lutas sobre independência de direitos. Países, sociedades, raças, diferentes pessoas estão nas mais constantes lutas pela independência dos direitos dos negros, dos direitos dos brancos, do direito das mulheres, dos direitos dos homens. E isso é um bom exemplo de que nós não estamos vendo a realidade dos fenômenos. Porque se nós realmente víssemos os fenômenos e a verdadeira natureza dos fenômenos, nós veríamos que a nossa natureza ela é dependente. E isso é como nós funcionamos. Nós funcionamos nessa dependência de muitas condições e circunstâncias. Muitas vezes nós queremos ser independentes e nós odiamos que as pessoas sejam dependentes de nós. E nós não vemos a realidade dos fenômenos. Nós não temos realmente um estudo mais aprofundado dos fenômenos. Nós não nos debruçamos para observar tanto o aspecto relativo dos fenômenos como o aspecto não condicionado do estado de ser. That's it, Tani. Yes, as we are supposedly following a spiritual path and spiritual guidelines, that, what we usually talk about in regards to a path, it sounds religious, such as praying to the Buddha or praying to the gurus and bodhisattvas. But we must remember that this is a path. This is a practice. We would say that somebody who is a practitioner who has superior faculties, the moment that you realize the true nature or the true essence of phenomena, what is happening, what is actually happening moment by moment, then you don't really need to pray and you don't need to depend on something. You don't need to dedicate merit. You don't need to do all these so seemingly religious practices. You don't need any of this. But many of us do not have these superior faculties, not intellectually. So somehow this illusion is appearing to us as a reality. And we don't know it. We don't know that it's an illusion. And that's why we react with all kinds of emotions. And that's why all these practices are necessary. Praying can be very helpful. Studying philosophy, studying Buddhist philosophy, like Madhyamika philosophy, which is very vast and very profound. It's a philosophy that explains clearly what is the meaning of emptiness and interdependence, and what is reality, how to determine reality. Still, people, they like praying in many ways because it involves the emotional side, not just the intellectual side, but it involves our emotions. They like praying to
Manjusri, the embodiment of wisdom, or Tara, whatever it is that you have a karmic affiliation with, they like praying. Praying so that we can have more wisdom to understand the true meaning of the Madhyamika, or the true meaning of interdependent origination. And somehow it works. You know, prayer works because it involves our emotions. This is difficult to understand. You know, theoretically, the teacher has to keep on saying that this is all, you know, an illusion. However we see things at the moment, it is illusory. But at the same time, we have to involve our emotions in this illusion to go beyond illusion. Então, assim, quando nós supostamente estamos seguindo um caminho, ou seguindo, né, determinadas orientações, em geral, isso nos aparece como um viés religioso. Nós temos essa busca e temos vários termos como Budas, Bodhisattvas, mas temos que levar em conta que, essencialmente, esse é um caminho de prática. E um praticante com faculdades superiores, ele consegue ver a verdadeira natureza dos fenômenos. E com essa clareza a respeito da natureza dos fenômenos, ele não tem que rezar, ele não tem que dedicar méritos, ele não tem que fazer as mais diversas práticas de deidades. Porque ele tem essas faculdades superiores, ele percebe isso. Mas, por vezes, nós mesmos, nem intelectualmente, nós somos capazes de compreender realmente o que é o caminho. Alguém está com o microfone aberto. Então, de algum modo, essa ilusão a respeito do caminho parece para nós como realidade. E nós não sabemos o que é ilusão. E é por isso, por nós sabermos que não é ilusão, que todas essas práticas são necessárias. E é importante estudarmos a filosofia budista, como a Madhyamika, uma filosofia Madhyamika. Precisamos estudar qual é o significado de impermanência, qual é o significado de dependência, o que é realidade, como determinar o que realmente ocorreu. E muitos de nós precisamos realizar determinadas práticas e isso nos ajuda, como rezar para Manjushri, rezar para Tara, rezar para termos mais sabedoria, rezar para termos a compreensão a respeito do que significa a originação interdependente, para entendermos a filosofia Madhyamika. E essas rezas, essas orações, essas práticas, elas terminam nos ajudando porque é algo profundamente emocional. E é ilusão. E porque nós vemos isso como ilusão, nós temos que envolver as emoções. Temos que envolver as emoções
para que nós sejamos capazes de ir além da ilusão. That's it, Tani. Yeah, it's hard to understand that in the practice, in the path, the teacher has to keep providing you with seemingly more illusion or more fabrication, more fabricated, skillful methods for the path to work for you. It works because it is a mind training. Everything is a matter of getting accustomed to a different way of seeing, becoming familiar with the process of getting accustomed to something. So, for example, you see a lot of lights in a city as you come into a city, and the moment you see these beautiful lights, you dedicate them to sentient beings or to Buddhas, so that you can accumulate merit or positive conditions, and your mind can relax just maybe for a split second. And then the accumulation of many of these moments is what we call mind training. And that's why all this is necessary. You're training your mind to see the phenomena in a different way, a more awakened way, a less conditioned way. So the more we utilize, we take the opportunity of what is arising on a momentary level to see more clearly, then the more we see clearly, the more clarity develops. So those moments, those glimpses are so important. That's why we need to take the opportunity of whatever is arising to actually look, to see the true aspect and also the conditioned aspect of how it appears to be. Then you become familiar with a different way of seeing. It becomes more and more natural to see in an awakened way. So the whole of practice is getting accustomed or getting familiar with seeing in a less deluded way, in a more awakened way. Seeing more and more the true aspect, the unconditioned nature of the phenomena that is arising. That is the meaning of meditation, to become familiar. So this is why we study the idea of ultimate bodhicitta and relative bodhicitta. And here in this teaching, we're going to emphasize more relative bodhicitta. Because ultimately, we're going to realize what is ultimate bodhicitta, but we have to utilize relative bodhicitta as the path itself. That the aim is to realize ultimate bodhicitta, which is the awakened state of being, by practicing relative bodhicitta. I'll explain more later, just translate that. Uhum. É difícil entender que no caminho
A gente precisa entender que no caminho, o professor, por vezes, ele tem que justamente nos apresentar mais fabricação. Tem que nos apresentar mais métodos habilidosos fabricados para que funcionem para nós. E através da prática, nós vamos ficar acostumados a algo. Vamos ficar mais familiarizados com outro modo de ver. Como aquela simples prática que eu mencionei quando visualizamos as luzes da cidade, nós buscamos dedicar essas luzes, vemos essas luzes e dedicamos essas luzes para os seres sencientes ou dedicamos para os Budas. E então vamos acumulando méritos, vamos acumulando as condições propícias que nos dão apoio para o caminho. E isso é chamado treinamento da mente. Nós estamos treinando a mente para ver os fenômenos de modo diferente. Vermos os fenômenos de uma maneira mais desperta e menos condicionada. Quanto mais usarmos essas ferramentas, mais teremos a oportunidade de ver claramente. E quanto mais oportunidades de ver claramente, mais nós desenvolvemos a clareza. E esses lampejos da nossa verdadeira natureza, esses momentos, eles são muito, muito importantes. Porque justamente eles nos permitem ver os fenômenos como aparentemente eles são e como realmente eles são. E desse modo você vai se tornando mais familiarizado com a forma de ver mais desperta e menos ilusória. Porque você vai aplicando esses ensinamentos, você vai vendo mais e mais o aspecto não condicionado da natureza dos fenômenos. Isso é meditação. Meditação é se familiarizar-se. E para seguirmos nossos estudos, vamos estudar o que é a bodhicitta definitiva, absoluta, e o que é a bodhicitta relativa. Em especial, nós vamos dar mais ênfase à bodhicitta relativa. Por quê? Porque nós teremos que usar a bodhicitta relativa como o caminho em si mesmo, para que depois nós possamos perceber, nós possamos realizar a bodhicitta definitiva, a bodhicitta absoluta. That's it, Tani. Okay, so again, let's translate bodhicitta. So bodhicitta is either it's considered to be enlightened thought or the enlightened mind. Bodhi is awake, and citta can be translated as consciousness or mind, citta. Então vamos... There are many ways of defining this enlightenment. Simply, the bodhicitta mind is the mind on a relative level. It's the mind that wishes that all beings can be enlightened. All beings can realize their own nature. This is a very kind of general definition. The real definition is understanding the true nature of phenomena. So, if we the Tibetan word for bodhicitta, Chan Chu. Can somebody turn off their microphone? Desligar o seu telefone e dá dando interferência. Chan. Chan has the connotation of the purification of obscurations.
And the word chu has the connotation of the accomplishment of all knowledge. And this is the enlightened mind. You have purified all the obscurations and you have accomplished all that there is to know. Now, not this morning, but over the last few meetings, I've talked about obscurations. An obscuration is about not knowing things, not knowing the true nature of the appearance or the phenomena. And so then all kinds of judgments and delusions and dualistic decisions that we make, they are all obscurations. So we make all kinds of dualistic decisions because we have incorrect view about the true nature of phenomena. And all these decisions, all these judgments, all this incorrect way of seeing is what we call an obscuration. All these obscurations, these tendencies to judge, to mentally fixate on a certain idea as being true, all these tendencies to fixate, which obscure our perception, which distort our perception, all these obscurations need to be purified. Because the true nature of the phenomena has to be understood and has to be realized. And when you manage to do that, then you have realized what we call the bodhicitta mind, or the enlightened thought. And that is ultimate bodhicitta. Então, vamos refletir agora a respeito da palavra bodhicitta. Bodhi significa desperto, iluminado. E citta significa consciência ou mente. E há muitos modos de de definir a palavra, né, iluminação. E significa a bodhicitta, pode também significar, né, a mente que deseja que todos os seres sejam iluminados. Porém, um significado mais profundo de bodhicitta é a mente que deseja que todos os seres entendam a verdadeira natureza dos fenômenos. A palavra em tibetano, chancho. Chancho, yeah. Então, a palavra em tibetano, chancho, chan, que se refere a bodhicitta, né? Chan se refere à purificação dos obscurecimentos. Chan significa a purificação dos obscurecimentos. E cho significa o aperfeiçoamento de todo o conhecimento. Significa a completude de todo o conhecimento. Nos últimos encontros, eu venho mencionado para vocês, venho abordado para vocês o termo obscurecimento. E obscurecimento tem relação com não saber as coisas. Não saber a verdadeira natureza dos fenômenos. São todos os nossos julgamentos, toda a ilusão, todas as decisões dualistas que tomamos.
E nós fazemos todo tipo de decisão dualista porque nós temos um modo de ver incorreto sobre os fenômenos. Todos esses julgamentos, todas essas fixações mentais de que certa ideia é a única que é verdadeira, todos esses julgamentos, todas essas fixações, isso obscurece a nossa percepção, isso distorce a nossa percepção. E o que devemos fazer com esses obscurecimentos? Esses obscurecimentos devem ser purificados. Esses obscurecimentos devem ser entendidos, devem ser percebidos, para que nós possamos perceber a mente relativa, o abodhicitta relativo. Now, in the Buddhist teachings, we have divided the different approaches to realizing or enlightenment as different vehicles, 3 different vehicles, or 3 different general approaches to realization of the true nature of mind. And they are called Mahayana, Hinayana, or Theravada, and Vajrayana. Now, this enlightened thought of purifying obscurations and accumulating the enlightened qualities, they exist in all 3 vehicles, but their approach can be quite limited. It doesn't have a great wish, a wish to dedicate the whole practice to the enlightenment of all beings. It doesn't, this is particularly in Mahayana and Hinayana. It may not have this great unlimited wish to dedicate the whole practice to all beings. So we would say there is a lack of compassion, which is a way of explaining. I don't really think that's so clear to say that there's a lack of compassion, but it doesn't encompass all beings in their view. For example, in the Hinayana approach, it's more about self-liberation, about our own personal liberation. But within Mahayana and Vajrayana, then we expand our view to embrace all beings, that wish that all beings may be free from suffering, all beings may find genuine happiness and true liberation. Limitless compassion, immeasurable compassion. A different kind of view. Nos ensinamentos budistas, há diferentes abordagens. Os ensinamentos budistas são divididos em diferentes abordagens para a realização, para a iluminação, para realizar a verdadeira natureza da mente, né? Para perceber a verdadeira natureza da mente. Há diferentes abordagens. Há o Mahayana, o Hinayana, o Theravada, as diferentes linhagens.
e que essencialmente essas linhagens buscam purificar os obscurecimentos e desenvolver determinadas qualidades para alcançar a iluminação. Mas alguma delas, em especial a Hinayana, ela não tem o desejo profundo de dedicar as práticas para que todos os seres alcancem a iluminação, para que todos os seres se tornem livres do sofrimento e das causas do sofrimento. A Hinayana, não sei se esse é o termo mais correto de se abordar, mas se menciona que na abordagem Hinayana há uma busca mais pela liberação pessoal, pela autoiluminação. E não sei se é o termo mais apropriado, mas se diz que nessa linhagem há uma falta de compaixão. E se menciona que essa falta de compaixão acontece porque eles não incluem no seu caminho todos os seres na sua abordagem de iluminação e de liberação. Já na linhagem Mahayana e Vajrayana, há um sincero desejo, uma aspiração de dedicação da prática, que é um desejo que expande para abraçar todos os seres, para que todos os seres sejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento, que todos os seres encontrem a felicidade genuína e as causas da felicidade genuína, e que todos os seres alcancem a verdadeira liberação. E ter esse desejo profundo e sincero desenvolve uma compaixão ilimitada, uma compaixão imensurável. E ter essa aspiração é um modo de ver completamente diferente. That's it, Tani. In the Mahayana, the basis of your path is your relationship with all beings. It's your relationship with others. This is the basis of your path. You are working with your relationship with others. When you have self, this idea of self, then of course you're going to have the idea of other than self. So that's the basis of your path, this dualistic vision. So we use relative bodhicitta, the development or the generation of true compassion, as a means to realize emptiness. I'll explain more later. So, relative bodhicitta here is the accomplishment of having the ability to change oneself and others' position. This is the key point of this particular text of mind training. To be able to change oneself and others' position. And this will bring compassion and wisdom together. You understand, Prana? Mm-hmm. You're using your relationship with others as the path itself. Mm-hmm. How you see others, which will then bring you to the true nature, which is emptiness, which is ultimate bodhicitta. So you're using compassion to realize wisdom.
no Mahayana, na linhagem Mahayana, a base do seu caminho espiritual é a sua relação com todos os seres. Você está trabalhando com a sua relação com os demais, com os outros. Você trabalha com essa visão dualista. Nós usamos a bodhicitta relativa para realizar a iluminação. E nós aperfeiçoamos o conhecimento de ter a habilidade de se mudar para a posição do outro. Ter a habilidade de se colocar na posição do outro. E isso é colocar a compaixão e a sabedoria juntas. Você vai usar o seu relacionamento com o outro como seu caminho espiritual. E isso levará você a perceber a vacuidade, a perceber a verdadeira natureza, a perceber a bodhicitta. E você usa a compaixão para realizar a sabedoria. Okay, so any questions before we close today? We have about 5 minutes left. So, Alguma if you have pergunta? any doubts about anything, please feel free to ask some questions to clear your doubts. Então, por favor, sintam-se muito livres para fazer perguntas, para clarearem as suas dúvidas. Por gentileza, façam perguntas ou comentários que vocês queiram nesses últimos 5 minutos que faltam para terminarmos nossa reunião hoje. Remember, this is a text on the 7-point mind training. You're training your mind to see in a different way, an awakened way, not in a confused, distorted way that it sees at the moment. So we're going to use many skillful means to train our mind. Basically 7 key points of mind training so that we can transform the way we see. And in general, the basis for this transformation is exchanging oneself for others. Loosening our fixated, self-centered way of seeing. Through the development of compassion and responsiveness. Seeing the needs of others. Not always thinking about what we want, what I want, what makes me feel good. But looking at the needs, need in the sense of being able to liberate the mind from all its neurotic habits and tendencies. That essential need to be able to awaken to one's own nature. To purify all our obscurations, all these tendencies towards putting values, judgments on whatever we perceive. And at the same time, waking up to the true unconditioned nature of the phenomenon.
Então, lembrem-se, esse é o texto dos 7 pontos do treinamento da mente. E nós estamos treinando a mente para que nós possamos ver de modo desperto e não do modo confuso e distorcido como nós estamos vendo atualmente. Nós vamos usar muitos meios habilidosos para treinar a nossa mente. Então, poderemos transformar o modo como nós vemos. Nós vamos mudar a nós mesmos para os outros. Nós vamos afrouxar esse modo de ver egocêntrico, autocentrado, que só se importa com o que eu quero. Através do desenvolvimento da compaixão e da responsividade, nós seremos capazes de olhar para as necessidades do outro e não meramente estarmos interessados no que eu quero, no que me faz sentir bem, e olhando para as necessidades do outro, desenvolvendo compaixão e responsividade, capacidade de responder diante do que quer que surja, nós vamos liberando o outro e a nós mesmos dos hábitos e tendências neuróticos, para que nós possamos purificar todos os obscurecimentos e possamos sermos livres de todos os valores, julgamentos e características que atribuímos ao que quer que percebamos. Então, nós vamos buscar desenvolver compaixão e responsividade para que nós sejamos capazes de ver a natureza, a verdadeira natureza não condicionada dos fenômenos. That's it, Tânia. Anyone have any questions before we close today? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de nós terminarmos hoje? Let me see if anybody is with the hands up. Next week, Loma Lina will be in Teresina. So I don't know what time she will finish her teaching on Sunday, because she's leading a weekend retreat that will start Friday, and then it's all day Saturday, all day Sunday. So if the retreat goes on, I may not be here to participate in the meeting next Sunday at 5 o'clock. So please check to see if I'm here or not. And if I'm not, then we will have to wait till the following Sunday. And possibly by then I will be back in Atilim. So let's see how it goes. Let's see what kind of conditions unfold. And during the week, I'm not so, as far as I know, I'm not so occupied during the day, unless Lena wants me to participate in some kind of activities that she has some plans for. I have no idea. So people can ask me questions either through WhatsApp, and I will try to reply. And I will try to give you some ideas to contemplate, to support your observations and your practice of studying phenomena and practicing phenomena, refining your perception more to see more and more details of what is actually happening instead of what you think is happening. I will try and see if I can contribute in any way that might help you to see more clearly. So please feel free to ask me questions on WhatsApp.
if I have the time and the opportunity, I will reply whenever I can. Sábado e domingo que vem haverá um retiro com a Lama Lina. O retiro vai iniciar na sexta à noite e provavelmente deve perdurar no sábado e domingo. Então, não posso garantir para vocês que eu estarei disponível no próximo domingo às 7 horas, porque dependerá do decorrer do retiro. Então, se eu não estiver disponível, por gentileza, estejam aqui às 5 horas no domingo que vem. E se eu não estiver disponível, nós devemos esperar o próximo domingo, quando provavelmente eu deveria estar no Atiling. Vamos ver que tipos de condições se reúnem para que nós possamos nos encontrar novamente aqui. Vai depender do que a Lama Lina vai querer fazer, né? Ela sempre tem ideias mirabolantes. E o que eu vou buscar fazer, né? Em especial pelo grupo do WhatsApp, é oferecer para vocês ideias para vocês contemplarem, dar apoio, dar suporte para sua observação, para sua prática, para que haja um refinamento na sua percepção, no modo de ver, para que você se indague mais o que realmente está acontecendo e o que você pensa que está acontecendo. E se vocês tiverem algum questionamento, vocês podem fazer aqui agora e podem enviar pelo WhatsApp e no momento apropriado eu respondo para vocês no próprio WhatsApp mesmo. Alguma pergunta aqui? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Georgina wants to ask. Yes. Okay. Georgina, pode liberar o seu microfone, querida. Você precisa liberar o seu microfone para você falar. Okay. Hello, Annie. Hi. How are you? Thank you. Fine. How are you? I'm fine too. Good. A pergunta que eu quero tratar aqui é sobre os atributos dos fenômenos. Quando Carla falou, eu escrevi aqui algumas coisas, mas certamente eu não absorvi boa parte dos ensinamentos que foram mencionados em relação aos 4 atributos. Então, eu gostaria que, se possível, a Annie repetisse os atributos dos fenômenos. Uhum. Annie, Georgina wants to know about the attributes of the phenomena. And if you can talk, what are the attributes of the phenomenon? Yes, that it is, no phenomena is permanent. No compounded phenomenon is permanent. It is impermanent. Yes, always changing. The second one is phenomena do not have characteristics from their own side, do not have value, meaning, substance from their own side, intrinsically do not have value, meaning, or substance. And thirdly, do not self-exist. Nothing exists independently of our own mental processes. Self-existence. So those are the characteristics that we have to keep reminding ourselves. The true nature of phenomena. It is impermanent, constantly changing. It is essenceless or empty of characteristics, empty of meaning, value, and substance. And it does not intrinsically exist independent of conditions. It depends on conditions to appear to exist.
And those three aspects of phenomena we have to integrate into our perception in daily life. We have to keep reminding ourselves over and over again that whatever we are perceiving, it's actually changing moment by moment. Nothing is fixed and static, solid. So that is really the Buddhist view. That's what makes Buddhism quite unique in the sense, because it's not about what you call yourself, it's about how you see the phenomenal world and yourself, your view, and whether your view is in line with the true nature. Então, esses três pontos, né? O primeiro deles, a respeito dos atributos dos fenômenos, o primeiro deles é que nenhum fenômeno é permanente. Ele sempre muda. Nenhum fenômeno é fixo. O segundo ponto é que os fenômenos não têm características de seu próprio lado, intrinsecamente. Eles não têm valores, significados e substâncias do seu próprio lado. E um terceiro ponto é que os fenômenos não têm autoexistência. Eles são sem essência. Eles não existem independentemente de condições. Então, eles dependem de condições para que eles possam existir. Nós devemos integrar esses três aspectos dos fenômenos na nossa vida diária e estarmos lembrando deles constantemente, que nada é fixo, nada é estático, nada é sólido. E essa visão realmente é o modo de ver budista. Essa visão é a forma de ver budista, como você vê o mundo dos fenômenos e como você vê a si mesmo. E se trata de como a sua visão, como o seu modo de ver está alinhado com a verdadeira natureza, com a sua verdadeira natureza. This is what defines one as a Buddhist or not. É isso o que define alguém como budista ou não. No, let me rephrase that. It's not, it's not about what you call yourself, but whether you're actually on the Buddhist path or not. It's whether you actually integrate these three elements, the three ways of seeing phenomena into your life or not. Then you can say you're on the Buddhist path, or you're following the Buddhist teachings. Otherwise, it doesn't mean anything when you say I'm a Buddhist, but you don't integrate these three truths, three elements of truth into the way you see. You're not on the Buddhist path. So if you really integrate these three elements, you can be a Christian, Catholic, whatever, but you're actually on the Buddhist path. And you call yourself a Buddhist, but you don't integrate these three elements, you're not on the Buddhist path, even though you call yourself a Buddhist. So that defines as to whether you are a practitioner of the Buddhist teachings or not. É isso que define alguém como budista. Não é sobre como você se chama. Ah, eu sou budista.
é sobre como você integra esses 3 pontos, esses 3 elementos da verdade, de como você vê os fenômenos, no seu modo de ver. É essa integração que permite que você se chame de budista. Se você pode ser católico, cristão, né, de qualquer outra linha religiosa, se você integra esses 3 elementos da verdade a respeito dos fenômenos na sua vida diária, você está no caminho budista. E é isso que define um praticante dos ensinamentos budistas. É o fato dele conseguir integrar esses 3 elementos da verdade a respeito dos fenômenos, como ele integra esses 3 pontos no seu modo de ver, na sua vida diária de instante em instante. É isso que torna um budista. Ok, Georgina. Tá certo, Georgina? Thank you very much, Carla, for being a wonderful translator, giving us support here constantly. Without you, we'd have a very hard time communicating. And yes, let's see what happens next week. So please, open your Zoom and, I will try and see during the teachings as to what is possible and what is not possible. So I'll send you a message when it gets to about 4:30. If I think, no, there's no way that I can leave the teachings, then I'll let you know, Carla. Or maybe I might say, well, let's start at 6 o'clock. Yeah. If it looks like, she wants to go off and play somewhere and I can retire for the evening. Yes. We'll see how it goes. Yeah. Right. So everybody have a wonderful week and keep studying and practicing phenomena. And then you can give me some feedback next week. Yeah. Thank you, Anne-Samba. A Anne está mencionando que no próximo domingo ela mandará uma mensagem, se for possível, ela vai mandar uma mensagem para a gente, né, no grupo do WhatsApp às 4:30, ou dizendo se vai ser possível a gente se encontrar às 5 ou não, ou talvez ela dizendo, olha, às 5 não vai ser possível, mas a gente se encontra às 6. Vai depender do que acontecer lá e se vai haver a continuação do retiro, né, durante a noite. E ela deseja uma maravilhosa semana para todos. Ok. E que todos continuem estudando os fenômenos. Okay. E todos continuem praticando os fenômenos. Thank you. Thank you so much. Boa noite. Boa noite, Anne. Boa noite.